A história de hoje começa em 1987, no condado de Monroe, no Alabama. Lá, vivia um homem negro chamado Walter Macmillan. A galera da região chamava de Johnny Depp. Ele tinha um pequeno negócio de vendas de madeira bem simples e levava a vida numa boa. Porém, num dia comum, depois do expediente, do nada, a polícia apareceu e prendeu o cara, sem avisos, sem explicação. Acusaram ele de ter desfalecido uma garota branca de 18 anos chamada Rhonda Morrison, que trabalhava numa lavanderia da cidade. O detalhe? Não tinha nenhuma prova sólida ligando Walter ao crime. Nenhum motivo, nenhum testemunho confiável, nada. Mesmo assim, enfiaram a culpa nele. E o pior, jogaram Walter direto no corredor da morte, antes mesmo de qualquer julgamento. Isso mesmo, antes da audiência, ele já estava trancado na cela onde ficam os condenados esperando a execução, só pelo fato dele ser negro e viver ali. E é aí que a história corta para um jovem chamado Bryan Stevenson, um estudante super dedicado de direito em Harvard, cheio de esperança. No verão, o Bryan foi fazer um estágio em um dos presídios na Geórgia, onde conheceu um prisioneiro também condenado à morte chamado Henry. Henry estava tenso, morrendo de medo, mas Bryan tratou ele com todo respeito, paciência, conversando com calma. Explicou que ele vinha da Comissão de Defesa dos Presos do Sul, onde ele estava estagiando, e contou que um advogado em breve ia assumir o caso dele. Garantiu também que não tinha risco de execução naquele ano. Henry, aliviado, relaxou. Deu até pra ver nos olhos dele o medo indo embora. Aos poucos, os dois começaram a conversar abertamente. Compartilharam histórias de infância e como a vida levou cada um até aquele ponto. Mesmo naquele ambiente sombrio, eles conseguiram se conectar, mas a paz não durou muito. Um guarda quebrou a porta e entrou com tudo, super agressivo. Ele agarrou o Henry com brutalidade, gritando para ele calar a boca. O Bryan ficou parado, sem acreditar naquilo. Aquela cena marcou ele profundamente. 2 anos se passaram, Bryan se formou em Harvard. Recebeu várias ofertas de trabalho com salários bem altos, mas decidiu seguir por outro caminho. Em vez de correr atrás de grana, ele foi para o Alabama, justamente um dos estados com mais condenados à morte, decidindo a lutar por justiça. Todo mundo fugiu daquele lugar, mas Bryan não. Ele queria ajudar os esquecidos, os que não tinham nem chance de pagar um bom advogado. O sonho dele era garantir justiça para quem o sistema ignorava. Assim que chegou, Bryan conheceu a Eva, uma mulher firme, determinada, que queria abrir um centro jurídico voltado para ajudar pessoas no corredor da morte. E juntos, eles fundaram a Equal Justice Initiative, uma organização com a missão de defender inocentes e combater sentenças injustas. Mas, logo de cara, já vieram os obstáculos. O dono do imóvel aonde iam alugar o escritório desistiu do contrato assim que descobriu o tipo de trabalho que fariam. Mesmo assim, a Eva não se abalou e ofereceu a sua própria casa para que Bryan começasse a trabalhar. Enquanto isso, ela contou para ele o motivo que a fez entrar nessa causa. Anos antes, ela tinha lido sobre um homem que estava no corredor da morte, sem nenhum apoio legal. Aquilo mexeu muito com ela. Desde então, ficou com aquilo na cabeça, buscando uma forma de ajudar. Logo depois, Bryan foi visitar um presídio local para conversar com 6 presos que estavam no corredor da morte. Mas nem entrar ele conseguiu, sem antes encarar o preconceito. Na portaria, o guarda olhou para ele com desconfiança e mandou: "Você é mesmo advogado? Então vou ter que te revistar." Bryan tentou explicar que isso era ilegal, e sem opções, ele teve que aceitar a revista para poder entrar e seguir em frente. Dentro do presídio, ele escutou cada um dos presos com atenção, e um deles era o Ebert, um veterano da guerra do Vietnã. Ebert contou que, depois da guerra, voltou para casa completamente quebrado por dentro. Tinha transtornos de estresse pós-traumático e nenhum tipo de acompanhamento. Ele disse que um dia deixou uma bomba caseira na porta de casa de uma mulher, mas garantiu que nunca quis machucar ninguém. Era o desespero falando mais alto. Bryan entendeu que aquilo era o fruto de uma mente traumatizada, e não uma maldade. Ah, confia. E foi aí que ele finalmente conheceu Walter Macmillan, o tal que o pessoal chamavam de Johnny Depp. Naquele momento, Walter estava arrasado, sem fé no sistema, sem esperança alguma. Ele contou que o último advogado que o visitou disse que a família já não tinha mais dinheiro, então ele nem esperava que o Bryan fosse diferente. E ainda alertou: "Se você for fundo nisso, vai se manter numa enrascada. Esse sistema aqui é cruel.
principalmente com o homem negro. Se você cutucar, eles vão fazer com você o mesmo que fizeram comigo e com muitos outros. O Walter estava revoltado, e com razão. Diz que nunca tinha nenhuma prova contra ele, nenhuma digital, nenhuma testemunha confiável. A única prova era o depoimento de um cara chamado Ralph, um criminoso conhecido que vivia entrando e saindo da cadeia. O Walter falou com dor. O único motivo de eu estar aqui e essa roupa que estou vestindo é a minha cor. Nasci culpado aos olhos deles. A conversa acabou ali. O Walter levantou e foi embora, ainda desconfiado de Brian. No dia seguinte, Brian voltou para casa de Eva e começou a revisar todos os arquivos dos presos que tinha conhecido. Quando chegou no caso de Walter, ele falou: "Eu tô convencido, esse cara é inocente. Não tem nada que aponte para ele de verdade." Ele começou a investigar e descobriu que a tal testemunha, Ralph Myers, já tinha sido acusado de outros assassinatos. E mais, outro homem disse ter visto o carro de Walter perto da cena do crime. Mas esse testemunho também parecia bem forçado. As coisas começaram a se encaixar. Parecia que o Ralph tinha feito um acordo com a polícia, que estava desesperada para encontrar um culpado, em troca de uma pena mais leve. Afinal, uma garota branca, jovem, assassinada em plena luz do dia, a pressão sobre a polícia era enorme. O Brian resolveu procurar o promotor da época, Tommy Chapman. Tommy, aliás, tinha sido advogado de defesa antes de virar promotor, então Brian achou que ele talvez fosse mais aberto a ouvir. Com toda a calma, Brian explicou por que acreditava que o julgamento tinha sido injusto, mas Tommy não quis nem saber. "Eu nem tava aqui na época dessa história." Saindo do escritório do promotor, Brian viu 3 homens negros sendo algemados bem na rua, ali na frente dele. Aquela cena só reforçou a urgência do trabalho que ele estava fazendo. Mais tarde, o Brian foi visitar a casa do Walter e conheceu a esposa dele, a Minnie. E os filhos? Eles foram unânimes. Todos garantiram que no dia do assassinato, o Walter estava em casa o tempo todo. Enquanto conversavam, alguém da família comentou que o Walter, anos antes, tinha tido um caso com uma mulher branca. Quando o marido dela descobriu, a história se espalhou. Começaram a chamá-lo de traidor, depois de usuário, e no fim, o boato virou que ele era um assassino. Mesmo magoada pela traição, a Minnie disse: "Ele continua sendo o pai dos meus filhos, e eu vou estar ao lado dele aconteça o que acontecer." Antes de ir embora, o Brian conversou com Darnell, que era amigo da família. Darnell conta que no dia do crime, ele estava com Bills, o cara que jurou ter visto o carro de Walter perto da cena. Os dois estavam juntos, consertando o motor. Mas o Bill mentiu no tribunal. Em troca disso, a polícia tirou todas as acusações que ele tinha nas costas. O Darnell ficou com medo de se envolver, mas no fim, decidiu ajudar. Assinou um documento dizendo que a testemunha tinha mentido. Aquilo foi a primeira vitória real de Brian, uma nova esperança. Agora, talvez ele consiga abrir um novo julgamento. E quem sabe, tirar o Walter do corredor da morte. No dia seguinte, o Brian voltou na prisão para conversar com o Walter, que, claro, já estava sabendo que ele tinha visitado a família recentemente. E essa atitude do Brian tocou o coração do Walter. Ele viu que, diferente dos outros, esse advogado realmente se importava e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém estava lutando de verdade por ele. Mas ainda assim, o Walter estava com o pé atrás. Ele olhou para o Brian, meio surpreso, e perguntou: por que um cara formado em Harvard, com um futuro brilhante, escolhe largar tudo para ajudar gente condenada à morte? O Brian então respirou fundo e decidiu abrir o coração. Contou que anos atrás, o seu avô foi assassinado por uma coisa banal. E o pior, ninguém fez nada por isso. A dor só ficou ali, engasgada na família. E o silêncio ao redor só aumentava. A comunidade não ligou e o sistema ignorou eles. Foi ali que nasceu a motivação dele para lutar por justiça. Ele sabia o que era viver como se você não existisse. Walter ouviu tudo isso em silêncio, mas no fundo, aquelas palavras mexeram com ele. Pela primeira vez, ele viu sinceridade e decidiu só confiar. Deu sinal verde pro Brian investigar sua história de novo. Agora sim, o jogo ia começar de verdade. Depois disso, uma bomba caiu. O estado anuncia a data de execução de Ebert, o veterano que Brian conheceu no início. Isso bateu forte nele. Era um lembrete brutal de que o tempo era curto e de que qualquer passo podia ser o último. Mesmo assim, o Brian e a Eva seguiram firmes em frente.
A próxima missão era encontrar alguém que tivesse coragem de falar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Só que, claro, era quase impossível. A família da vítima era influente e a cidade inteira parecia ter medo. Mas nem tudo foi em vão. Um ex-policial topou conversar com Brian. Ele abriu as portas da casa dele, ouviu tudo com calma e até confirmou algumas suspeitas. Foi aí que eles tomaram uma decisão importante. Eles oficializaram a organização e deram a ela o nome de Equal Justice Initiative. O nome já dizia tudo. Era um compromisso com a justiça, especialmente para quem nunca teve uma chance justa. Só que, como tudo nessa história, aí veio mais um golpe. O amigo da família de Walter, o Darnell, aquele que tinha assinado o documento dizendo que a testemunha mentiu, foi preso por supostamente ter dado falso testemunho. E pior, isso aconteceu bem no meio do trabalho dele, na frente de todo mundo. Ele ficou arrasado, achou que tudo aquilo era culpa de Brian e disse que se sentia traído e com medo, achando que agora sua vida estava arruinada por tentar ajudar alguém. Mesmo assim, o Brian não parou. Foi direto ao escritório do xerife, o Tate. Quando chega lá, encontra o promotor, Tommy, junto como se estivesse armando alguma coisa. Estavam rindo, super à vontade. Claramente eram próximos. Durante a reunião, o Tommy jogou outra bomba. O tribunal tinha negado o pedido de novo de julgamento. Brian saiu dali frustrado, com o coração na mão, mas ainda assim, ele agradeceu e foi embora com a cabeça erguida. Mesmo com esse baque, ele não desistiu, voltou para a prisão e conversou com Walter e os dois decidiram tentar de novo uma nova estratégia. Falar diretamente com Ralph, o homem que tinha testemunhado contra Walter e praticamente o colocado no corredor da morte. Eles se encontraram na cafeteria da prisão. O Brian agradeceu o cara por ter aceitado e foi direto ao ponto. Vamos falar sobre o seu depoimento contra o Walter. No começo, o Ralph ele não queria papo. Evitava o assunto, desviava, mas o Brian insistiu. E com o tempo, o Ralph foi abrindo o jogo. Contou que no mesmo dia que ele foi preso, a polícia já veio com um papo de assassinato da garota. Nem investigaram de verdade, só queriam um culpado. Quando estão desesperados para resolver um caso, eles fazem qualquer coisa, até inventar, confessou o Ralph. Depois disso, ele levantou e saiu deixando Brian cheio de pensamentos. Mas ali já tinha uma pista forte. A linha do tempo não batia. O Ralph tinha sido interrogado no dia 3 de junho, mas o depoimento usado no tribunal só apareceu 2 meses depois. Tinha algo errado ali. O Brian e a Evan correram atrás disso e foram até o tribunal do condado de Escambia. Vasculharam processos antigos durante horas, até que encontraram uma gravação. E ali estava a bomba. O Ralph dizia claramente pro xerife que não sabia de nada sobre o assassinato da Rhonda. E mais, ele se recusava a mentir no tribunal. Eva ficou em choque. Aquilo era a peça que faltava. Mas no meio disso tudo, chegou a execução de Ebert. Um dia pesado e doloroso. Mesmo assim, o Walter tentou manter Brian firme, dizendo para ele não perder a fé. E, infelizmente, o tribunal não aceitou adiar a execução. E o Ebert desfaleceu na cadeira elétrica exatamente como tinha sido condenado. Foi um baque gigante. O Brian ficou destruído, mas mesmo assim, decidiu seguir em frente lutando. Agora, com ainda mais forças, pelo outro inocente que estava no corredor da morte, com o coração apertado e o peso da execução do Ebert nas costas, o Brian seguiu em frente. E aí, no meio de uma nova conversa com o Ralph, surgiu uma revelação bombástica. O Ralph contou que tinha sido ameaçado de arrasta pra cima. Isso mesmo. A polícia disse que ele seria executado se não colaborasse. E o pior, ele foi até torturado até aceitar mentir no tribunal. Aquilo ali caiu como uma bomba. O Brian não perdeu tempo e pediu para ele contar tudo aquilo oficialmente no tribunal. No começo, o Ralph ficou balançado, com medo, mas o Brian foi sincero. Essa era a chance dele consertar o que fez. Chegou o dia do novo julgamento, e o Ralph subiu ao banco das testemunhas, tremendo muito, mas não aguentou segurar por muito tempo, e logo desabou, na frente de todo mundo. Confessou que tinha mentido, e que inventou tudo, e que o Walter não tinha absolutamente nada a ver com aquele assassinato. E com isso, o caso de Brian ficou fortíssimo. Mais adiante, o médico também prestou depoimento e explicou que Ralph sofria de distúrbios mentais, agravados depois de ter sido torturado pela polícia. E para reforçar ainda mais, aquele mesmo ex-policial que tinha ajudado Brian no início, voltou para depor. Ele contou que o corpo da vítima estava posicionado
agido de forma diferente do que o Ralph tinha dito no julgamento. Também revelou que foi demitido da força por se recusar a mentir no tribunal. E mesmo com tudo isso, a justiça ainda demorou. Um mês se passou e nada. O tribunal continuava se recusando a fazer um novo julgamento, alegando que as provas ainda não eram fortes o suficiente para provar de que o Ralph estava mentindo. O Walter voltou para o corredor da morte. E o Brian, mesmo se esforçando ao máximo, começou a se perguntar se não estava só piorando a situação para o Walter e para a família dele. Mas aí, numa visita à prisão, o Walter olhou para os olhos de Brian e disse com toda a sua sinceridade: "Pela primeira vez, alguém tá lutando por mim. Isso já vale por tudo. Esse sentimento de esperança e de saber que alguém acredita em mim é o que me mantém em pé." Aquilo deu um novo fôlego para o Brian. Então, ele traçou outro plano. Dessa vez, ele preparou um novo recurso, reunindo todas as provas e depoimentos, e mandou direto para a Suprema Corte do Alabama. Além disso, o Brian também apareceu em um programa de TV nacional, onde contou toda a história de Walter. Isso gerou comoção e trouxe a atenção da imprensa e colocou pressão no sistema. E deu certo! A Suprema Corte revisou o caso e decidiu anular a sentença anterior, ordenando um novo julgamento para o Walter. Era uma vitória gigante, mas claro, o promotor Tommy, ele ainda tentou empurrar as coisas com a barriga. Pediu que o tribunal adiasse tudo para que ele abrisse uma nova investigação. Só que Brian não deixou barato. Foi até a casa do promotor, cara a cara, e pediu para que ele apoiasse formalmente o pedido para encerrar o caso. Tommy ficou bravo, chegou a expulsar o Brian da casa dele, mas, no fundo, ele já sabia que não dava mais para segurar isso. E aí, no dia da sua nova audiência, veio a decisão final. O tribunal arquivou o caso. O Walter Macmillan finalmente estava livre. Depois de anos preso por um crime que não cometeu, ele saiu da prisão e voltou para casa recebendo o abraço da família que nunca deixou de acreditar nele. No fim do filme, a gente vê como tudo isso impactou não só a vida do Walter, mas de muita gente. Apesar disso, a liberdade dele virou um símbolo de esperança para muitos outros que ainda estavam presos injustamente. A história termina revelando o que aconteceu com cada um depois. O Brian e sua equipe seguraram firmes no propósito. Graças ao trabalho deles, mais de 140 pessoas condenadas à morte conseguiram ajuda. E em vários desses casos, as sentenças foram anuladas e algumas dessas pessoas foram libertas. O caso de Walter provou que a justiça atrasada ainda é justa e que quando se tem coragem de continuar lutando, mesmo nas piores situações, dá pra fazer a diferença. Brian e o Walter continuaram amigos até o fim. Eles mantiveram contato constante, e a amizade entre os dois era forte e sincera. Walter viveu mais alguns anos em liberdade, mas infelizmente ele faleceu em 2013, por causa do Alzheimer. Mas o legado dele continua. A história também menciona outro prisioneiro chamado Anthony, que dividia a cela com Walter. Ele passou inacreditáveis 28 anos no corredor da morte. Até que, com a ajuda de Brian, ele foi finalmente libertado em 2015. Mais um inocente salvo por um trabalho incansável por justiça. E é assim que terminamos a história de hoje. Poderosa e real. E que mostra como o sistema pode falhar feio, mas que, com coragem, empatia e persistência, ainda dá para consertar algumas injustiças.